Boa noite, doutora Paula, tudo bem? Boa noite, Débora, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente agora, fazer essa live. Tudo certo? Desculpa, Gente, a tudo certo. doutora Paula, sem problema. Doutora Paula é médica graduada pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Ela é mestre em imunologia, especializada em patologia clínica. Ela é sócia fundadora das empresas Vaccin e do laboratório InoveMed. E ela é professora assistente de propedêutica médica e semiologia no curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Tá certinho? A pronúncia é uma palavra diferente. Mandou muito bem, Débora. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, para a participação. E vamos ter aí um tempinho para a gente esclarecer um pouco o motivo do nosso tema, né, Débora? É, e, e a razão porque a gente tem manifestado uma grande preocupação com o momento. A gente tem a vacinação saindo da vacinação em dia, em tempos de pandemia. Então, nós precisamos de lembrar que, primeiro, a, a vacinação é o recurso mais nobre que a nossa medicina preventiva tem para mudar a história natural das doenças infecciosas. Então, eu não consigo, com nenhum outro recurso, mudar uma doença que já se instalou, sendo que eu tenha essa imunidade de rebanho, esse combate às doenças através da prevenção. E o Hospital Vila da Serra, há 20 anos, nos fez um convite, através da Vaccin e da minha pessoa, como profissional apaixonada por esse mundo da prevenção, um convite para a gente ser parceiro no Hospital Vila da Serra, com uma sala de imunização que há 20 anos está no primeiro andar do hospital, junto aos consultórios da pediatria, consultórios da hemodinâmica também, né? Junto aos consultórios da cooperativa lá de consultórios, onde a gente tem uma sala em que a gente oferece a vacinação para todas as idades e temos também a oportunidade de ter a nossa equipe de enfermagem, fora dos tempos de pandemia, circulando no hospital e oferecendo a vacinação na maternidade, as primeiras vacinas dos bebês que nascem na maternidade do Hospital Vila da Serra. Então, essa parceria, que já comemora agora 20 anos, ela remete à importância da prevenção das doenças através da vacinação. E não somente para os bebês que nascem no Hospital Vila da Serra, mas também para as famílias que percorrem o hospital ou são clientes, ou as famílias da nossa grande BH que querem utilizar esse recurso para prevenir doenças infecciosas. Nós temos um histórico, né, de vacinação no mundo e o Brasil é um grande exemplo de um país que adere muito bem às normas de vacinação coletivas. E é só assim que a gente consegue ter um grupo grande vacinado e uma doença controlada através da prevenção. E a gente está percebendo que agora, nesse período da pandemia, houve um recolhimento natural, né, pelo isolamento, pelas questões que a pandemia impôs, e houve um descuido com os calendários vacinais. E toda aquela população que se preocupava em buscar vacinação, em colocar os cartões de vacinas em dia, em que sempre foi muito mais frequente na primeira infância, né? Os pais são extremamente cuidadosos nos primeiros 5 anos de vida, e depois começou a haver uma não aderência aos calendários, porque o momento gerou muitas mudanças, né, no nosso estilo de vida, e aí a gente está saboreando aí, ou não saboreando, né, o sucesso que a vacinação já teve na nossa população, na nossa humanidade, no nosso planeta, tendo doenças que a gente não gostaria se reapresentando e ressurgindo. Exemplo, febre amarela, sarampo, doenças infecciosas que estavam controladas, em que a gente tinha um selo de país livre dessa virose, por exemplo, do sarampo.
E nós temos vacina contra o sarampo desde 1964. Aí eu posso compartilhar com você meu tempo de vida, que eu sou nascida em 64. Então, nós temos vacina contra sarampo há 56 anos, desde 64. E tínhamos até 2016 um selo de sarampo free no nosso país. E de lá para cá, nós começamos a ter o ressurgimento da doença e era a hora da gente ter a movimentação da vacinação para reverter essa perda do selo. E, infelizmente, a pandemia veio agravar essa não busca da vacinação e nos deixando aí assustados e preocupados, né, com o ressurgimento de doenças que estavam controladas. Outros exemplos, a desinformação da população. Né? Vacina remete a medo, medo de agulha. E agora a gente está surpreendido que a pandemia está trazendo uma expectativa de uma vacina para a Covid e nos fazendo esquecer de todas as outras que estão disponíveis. Então, a gente precisa de disseminar essa lembrança, né, das famílias, da população, de que a gente tem que recuperar a nossa compreensão da importância das vacinas, não somente para a Covid, que a gente tem vacinas contra 25 doenças infecciosas e que não só as crianças têm que ser vacinadas. Nós temos calendário de vacinação para gestantes, calendário de vacinação para adolescentes, adultos jovens, idosos, né, a melhor idade. Então, é a nossa oportunidade de aumentar a nossa expectativa de vida e levar essa melhor idade de forma saudável, porque eu não vou ter as doenças que a vacina pode prevenir, é de muita importância. Então, a gente apela mesmo, né, para que quem estiver nos ouvindo, que compartilhe essa perda da memória, né, e essa não valorização da continuidade dos calendários vacinais. Eu acredito que as mães de bebês recém-nascidos nos 2 primeiros anos de vida devem estar vivendo aquele dilema, né? Saio com meu filho para vacinar e estão esquecendo que existe hoje vacina em casa, né? Que a gente pode atendê-los em casa, de forma segura, com a equipe paramentada e mantendo os calendários de vacinação, porque quanto mais pontual um calendário, quanto mais aderente aos esquemas, melhor é a qualidade da imunização. Então, a proteção com o calendário seguidinho é muito melhor para a saúde da população, né? Podemos começar com as perguntas? Claro, vamos lá. Temos perguntas? Então, vamos responder. Na verdade, uma é bem nesse sentido que você estava falando, da questão das vacinas. Todo mundo na expectativa da vacina da Covid. Tem alguma contraindicação? Ou se eu tomar alguma vacina, vai interferir em alguma coisa no Covid? Todas essas outras vacinas que a gente tem disponíveis, posso tomar agora durante a pandemia? Ou espero sair só a vacina do Covid e deixar as outras de molho? Bom, muito importante essa pergunta, porque ela remete à incerteza ou desinformação. A contraindicação absoluta para a gente fazer uma vacina é a febre. Por quê? Porque quando eu estou com febre, eu estou utilizando umas células que chamam macrófagos, que são as células que vão ajudar eu a receber a vacina e ir lá para o meu sistema imune para formar anticorpos, né? Então, a febre é a contraindicação absoluta, desculpa, o celular mexeu aqui. Mas ela é uma contraindicação temporal, porque assim que a febre foi embora e eu esperar 48 horas, eu já estou apta a tomar vacina. Então, é uma contraindicação para o ato vacinal, mas não é uma razão da gente adiar muito a vacina, a não ser um espaço de 48 horas assim que terminar o período febril. E a gente tem que tirar também a dúvida dos participantes, é que tem falsas contraindicações do tipo: uso de antibióticos não contraindica a vacina se eu já estiver fora do período febril de uma infecção. Aleitamento materno não contraindica a vacinação. Gestação hoje, nós temos calendário para grávidas. Então, assim, pandemia não contraindica a vacina, pelo contrário, estimula, incentiva. E a gente teve, no início da pandemia, uma surpresa positiva
na busca da vacinação para o vírus influenza, que é a vacina contra a gripe, né? Que foi muito importante no início da pandemia. A gente se vacinar e se proteger contra a gripe e termos a oportunidade também de informar a população que temos outras vacinas contra pneumonias, não pneumonias por Covid, mas pneumonia bacteriana, que tem vacina para isso, e estimular a população a procurar também. Então, respondendo aí a essa pergunta, a vacinação em tempos de pandemia, ela está autorizada, permitida, e dentro da lógica de não aglomeração, se você não quiser se deslocar até os postos de saúde ou até as clínicas de vacinação, procure a vacinação domiciliar, né? Ok. Atendimento domiciliar. Nós tivemos uma pergunta aqui da Bárbara, ela está falando sobre a campanha de vacinação contra o sarampo, que está acontecendo, tem sido divulgada. Ela é necessária mesmo para quem já tomou a vacina? Olha, quem já tomou a vacina pode ter tomado 1 dose, 2 doses ou até mesmo 3 doses. Com essa perda do selo e o ressurgimento da doença, nós estamos incentivando a todo mundo a procurar vacinação, tá? A não necessidade de vacinar seria para quem teve sarampo documentado, teve a doença. Porque, teoricamente, quem teve a doença sarampo já tem uma imunidade natural, né? Mas, por favor, não me entendam mal, porque não procurem ter sarampo para ter imunidade natural. A melhor proteção é a imunidade vacinal, né? Então, essa vacinação, essa campanha, esse convite do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunizações, é muito importante. E eu peço a todos que não têm pelo menos 2 doses no calendário que procurem se vacinar. E quem não tem nenhuma, mais importante ainda, deve procurar vacinação, tá? Sarampo é uma doença de alta transmissibilidade, assim como o Covid. A carga viral da transmissão do sarampo é muito grande, ela é de fácil transmissão e é uma doença que ela é benigna em muito poucas pessoas. É uma doença que complica com otites, pode causar até encefalites, e não é só aquela manchinha no corpo, ela pode se apresentar de forma grave. Então, a gente pede para quem não tomou, que tome, porque as campanhas elas vão continuar acontecendo. A gente bota datas para ela encerrar, para ver se a população, aquela turma da última hora, né, procura a vacinação, mas a gente tem que estimular, incentivar, e é uma vacina muito segura e demais. A gente não tem vacina contra sarampo só. Quando a gente se vacina contra sarampo, a gente tem 3 proteções: sarampo, cachumba e rubéola. Então, a gente consegue ter proteção contra 3 doenças numa vacina só. E é uma vacinação feita, a aplicação é subcutânea, é feita no braço ou na perninha do nenê, e vamos dizer assim, de segurança consolidada, constatada, e quase não causa dor e nem efeitos colaterais. Então, é uma vacina que deve ser procurada e estimulada. Doutora Paula, pergunta de leiga. Se eu não sei se eu já tive sarampo, posso tomar vacina ou isso vai me dar algum problema? Muito boa pergunta. Vacina, a gente tem um perfil de segurança muito bem estabelecido, então não há risco nenhum. Se você não sabe se tomou, tomar, ou não sabe se teve sarampo, porque para saber se você teve sarampo, você vai contar com a memória dos pais, né? Do pai e da mãe. E normalmente as mães esquecem, né? Porque principalmente se for um adulto jovem, já tem muitos anos, então não há sempre a lembrança. E hoje o sarampo também não se apresenta da forma clássica como se apresentava anteriormente. Então, às vezes, existe até uma confusão se é sarampo ou não, né? Uma doença viral pode se confundir com outras. Então, na dúvida, vacine-se. Tá? Ok. Não tem risco nenhum. Ótimo. Bom saber, né? Recebemos uma pergunta também sobre dengue. A gente sabe que no Brasil sempre tem esses períodos que muita gente fica com dengue, muita gente fica muito mal, né? A gente tem vacina já contra a dengue, alguma forma de se proteger? Temos sim. A gente recebeu a vacina contra a dengue em 2016, uma vacina que foi testada em 52 países epidêmicos para dengue, tá? E endêmicos, como é o caso do Brasil, que a gente acaba tendo dengue por vários meses do ano. Então, essa vacina, ela veio disponibilizada e quando ela chegou, ela houve muito ruído de comunicação, né, quando ela chegou, porque, primeiro, pouca gente sabia que tinha vacina.
ela entrou no mercado particular, privado de vacinação, não foi na rede pública. E a vacina, ela se constatou ser muito mais eficaz em quem já teve dengue. E isso para a população da Grande BH é muito importante, porque aqui quase que, na grande maioria da população, nós passamos por algum tipo de dengue, porque nós tivemos surto em 2016, 17, 18, todo ano a gente tem um surto de dengue. Então, é muito improvável que a gente encontre uma pessoa que teve os 4 tipos. E a vacina é contra os 4 tipos de dengue, né? O 1, 2, o 3 e o 4. Então, se eu tive dengue ao tipo 1, eu devo tomar a vacina. O que a gente tem recomendado é, em casos especiais, estudar caso a caso, quem que vai se vacinar se nunca teve dengue. Só que essa população, a gente imagina que ela é muito pequena. Porque num município como o nosso, que periodicamente a gente tem um surto, a chance de eu ter tido uma dengue pouco sintomática, né, é muito grande. Então, a vacina é uma vacina era um esquema de 3 doses, agora a gente já está com alguns trabalhos mostrando que a vacina pode ser feita com 2 doses, uma dose agora e outra dose daqui 6 meses, e uma proteção muito importante, que não é 100%, como quase nada na vida é 100%. Vacina tem uma eficácia aí que seja 70%, já está me tirando do risco de forma muito importante, né? Então, existe vacina para dengue, como existe dengue, e vamos incentivar também a informação e a procura pela vacinação, tá? Ok. A vacina para dengue hoje, então, ela só existe na rede privada? Sim, Ou... nós temos uma vacina brasileira que está em estudos clínicos e pode ser que até 2021 a gente tenha ela disponível na rede pública, mas por enquanto é na rede particular. Tá? Ok. A gente recebeu uma pergunta também em relação à vacina do HPV. Teve uma campanha, né, uns anos atrás, não me lembro ao certo, mas muita gente ainda tem dúvida para que serve, quem toma, como que funciona. Olha, o papiloma vírus humano, que é o HPV, é um vírus que ele segue uma ordem de viroses que acometem a pele, a derme, né? Então, ele é um vírus de derme. E quando ele penetra na nossa pele, ele pode ir para a mucosa e causar lesões verrucosas. Tá? Então, é um vírus que ele tem uma não circulação no sangue, então é um vírus que se instala na pele. Se a gente for pensar, existe HPV até que causa as verruguinhas de dedo, mas são os vírus HPVs benignos. Só que nós já identificamos, no número de vírus que a gente já identificou laboratorialmente, alguns tipos que causam verrugas que podem acometer região genital ou a laringe. E esses vírus são oncogênicos, eles podem se transformar no nosso corpo em câncer. Então, a gente comemorou muito quando a vacina chegou, nos protegendo contra 4 tipos de vírus do HPV, que é o de número 6, de número 11, do 16 e do 18, que são vírus que podem acometer a região anal genital ou até mesmo a faringe, e residindo no nosso organismo, eles podem fazer uma mutação, uma modificação e se transformar num câncer de laringe, num câncer de colo de útero, num câncer de vulva, de reto, né, do ânus. Então, a gente não quer esperar celebridades irem para a mídia para falar que tiveram HPV e as complicações do HPV. A gente quer compartilhar que existe vacina, e a vacina já está aí há 10 anos, e nós temos a vacina agora disponível no Programa Nacional de Imunizações para todos os meninos e meninas entre 9 e 13 anos. Uma vacina com esquema também de 2 doses, uma dose agora e outra daqui 6 meses para essa população, para essa faixa etária. E todas as mulheres e homens com vida sexualmente ativa, porque nós incluímos o vírus do HPV como um vírus sexualmente transmissível também. E ele não precisa da relação sexual completa. Ele é um vírus de pele. O encontro das carícias, né? Ou do encontro da derme de um indivíduo com o outro,
em que um tem a verruga ou a presença do vírus, isso pode ser transmitido. Então, só tem um jeito de evitar essas infecções, é através da vacinação. Então, nós temos hoje uma preocupação e um incentivo a que a população adulto jovem, adulto e até a gente sabe que a sexualidade ela não para aos 49, então nós temos a vacinação autorizada até para pessoas acima de 50 anos, tá? E aí é por orientação médica e é uma vacina muito eficaz. Para quem não está exposto sexualmente, é uma vacina muito eficaz e deve ser recomendada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque em países com muitas religiões conturbadas e com o catolicismo mais prevalente, eu não posso ter pais preocupados em não dar a vacina porque estão preparando seu filho para a iniciação sexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eles estão fazendo é prevenindo uma oportunidade de um vírus que pode se tornar um câncer. Então é uma vacina muito, muito importante. Ok. Você citou o caso das crianças que tomam de 9 e 13 anos. Depois que a pessoa já tomou as 2 doses da vacina, ela tem que ser repetida de novo em algum momento da vida? Não, nós estamos muito contentes com os estudos, já com experiência de outros países com mais anos do que a gente com a vacina. Não, ainda não temos reforço recomendado. O que nós temos é uma novidade muito importante, que talvez em 2021 a gente receba uma vacina contra 9 tipos do HPV. Então hoje é uma vacina contra 4 tipos, e daqui a pouquinho nós vamos ampliar mais 5 tipos, e aí vai ser HPV nonavalente, que a gente chama, né? Contra 9 tipos. Então a gente está doido para essa vacina chegar. E aí vamos recomendar acima de 9 anos, e para a população sexualmente ativa e a não exposta sexualmente também, tá? Mas a necessidade de reforço não está estabelecida ainda não. Ok. A gente citou aqui algumas vacinas já que são muito importantes, né, a gente ter no nosso cartão de vacinação. Se a pessoa perde o cartão de vacinação, não sabe qual vacina já tomou, não lembra, o que é a orientação? Ela vai no posto, toma tudo de novo? Como que funciona? Olha, infelizmente, a nossa legislação para que todas as clínicas ou os postos de saúde mantenham os registros da vacinação por mais de 5 anos, ela é muito recente. Então, infelizmente, a nossa documentação eletrônica ou de cartões de vacinas de clientes acima de 5 anos, a gente não tem muitas oportunidades de recuperar o cartão naquela clínica que você se vacinou ou no posto de saúde que você se vacinou. Então, essa guarda da informação pelo serviço de imunização, ela é relativamente recente. Mas, o que a gente deve seguir é o seguinte, não existe superdosagem de vacina, então a gente deve procurar fazer as vacinas do calendário da idade correspondente. Então, vamos supor que é um adolescente. Ele perdeu o registro de tudo que ele fez na infância. Sendo uma mãe que tenha consciência de que ela fez o calendário padrão da época, né? O que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o calendário do adolescente. E lá no calendário do adolescente tem todas as vacinas necessárias. Não vamos repetir o calendário da infância, vamos fazer o calendário do adolescente. E assim sucessivamente. Se for para adulto, nós temos um calendário recomendado para adulto, aí eu faço as vacinas correspondentes à faixa etária dessa pessoa que perdeu o cartão, tá? E outra, o cartão vai ficar até melhor, porque vão ter vacinas atuais que não tinham na época que o cartão foi perdido, né? Então a gente ainda vai trazer novidades com vacinas novas, como as meningites, né? Meningite B, meningite ACWY, pneumonia, que não eram vacinas de rotina na primeira infância, quando esse cartão pode ter sido perdido, tá? Um outro exemplo de cartão perdido é o de febre amarela, que a gente fala que tem que guardar junto com o passaporte, porque na hora que eu vou viajar, quem vem do Brasil precisa comprovar a vacinação. Então, para vários países que a gente, né, pode viajar. E até dentro do mesmo Brasilzão, que é muito grande. Quem vai para o norte do Brasil, por exemplo, precisa de cuidar da vacinação de febre amarela, a vacinação de hepatite B. Então, a perda do cartão vai exigir uma revacinação. E muito seguramente, porque overdose de vacina não existe. Superdosagem também não, tá? Doutora Paula, tem algumas pessoas que ficam muito na dúvida em relação à vacinação na rede pública ou na rede privada. Tem alguma diferença entre as vacinas, uma melhor que a outra?
Olha, eu costumo dizer que eu trabalho com prevenção há 30 anos e com a imunização há 20. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é motivo de muito orgulho para nós. É um excelente programa que passa o governo, passa corrupção política, não interfere na qualidade do programa. O programa é muito bem sustentado pela sua política de inclusão do maior número de vacinas possíveis para proteger a nossa população. No entanto, a gente tem um orçamento, né, Débora? A gente tem uma condição aí de ter a inclusão de vacinas. Quando elas são recentemente lançadas, elas podem apresentar um custo muito elevado para os programas do governo para serem incluídas. Então, normalmente, ela chega pela origem privada. E temos, sim, algumas diferenças. Tá? Das 25 doenças, ou quase 40 doenças que a gente pode proteger dentro de 25 tipos de vacinas, vamos dizer assim, existem vacinas na rede particular que elas têm apresentação técnica um pouquinho diferente. Por exemplo, vacina celular ou vacina acelular. Na rede pública é uma vacina celular, na rede privada é uma vacina acelular. A gente tem a vacina do rotavírus, por exemplo, da gotinha da criança. Na rede pública, ela protege contra um tipo de rotavírus, na rede particular, contra 5 tipos. Na rede pública, nós temos a vacina de pneumonia contra 10 tipos de bactérias que causam pneumonia, na rede particular, uma vacina contra 13 tipos. Mas a cada ano, a gente vê o Ministério da Saúde incluindo novas vacinas no Programa Nacional de Imunizações. Então, nós do setor privado, nós temos grande alegria de ver o Programa Nacional de Imunizações funcionando bem e nós estamos à disposição para complementar, né, as necessidades desse programa e ter as vacinas que vão ser necessárias que sejam pagas uma quantia, um valor por elas. Então, nada melhor do que um orçamento para as vacinas. E o melhor exemplo que a gente dá, né, Débora, a gente tem um curso de casal grávido no Hospital Vila da Serra, a gente brinca muito com os casais que planejam ter um filho, que eles têm que planejar também o calendário de vacinação dos bebês e as vacinas começam na gestação, né? As famílias grávidas já têm que se proteger. E algumas vacinas estão disponíveis na rede pública, outras têm que buscar na rede particular. Então, esse complemento da rede pública e particular vai exigir um orçamento. Então, a gente tem que parar de achar que vacina é caro, ou que vacina da rede particular não presta ou não precisa, precisa sim, e ela tem um valor. E esse valor, ele tem que ser orçamentado, né, pelas famílias. Então, quando a gente brinca com os casais que vão ter filhos, a gente fala assim, escolhe os padrinhos. Ao invés de pedir o padrinho acessório, presente material, pede um presentinho de saúde, né? Um cartãozinho de vacinas aí, que pelo menos com algumas vacinas de valor mais alto, né? Então, a gente tem que mudar um pouquinho esse conceito de que vacina dói, de que vacina é sobrecarga no sistema imune e combater esses fake news de que vacina causa doença. Vacina não causa doença. Existe diferença, sim, de algumas vacinas na rede particular. Isso não quer dizer apenas que ela tem mais qualidade ou que ela é melhor. Não, ela quer dizer que são vacinas que entraram no calendário particular primeiro e depois elas eventualmente irão para o calendário público, tá? Mas isso não quer dizer que a gente tem que se distanciar da necessidade de vacinar, tá? Ok. Aproveitando o gancho, falando das famílias grávidas aí, a gente recebeu uma pergunta sobre as vacinas para gestantes. Mesmo que quem já está com o calendário todo em dia, engravidou, tem que procurar alguma vacina específica? Como que funciona? Tem sim. A gestante hoje, nós estudamos toda a resposta do sistema imunológico da gestante para receber 3 vacinas que hoje fazem parte do calendário de recomendação oficial, tá? A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia aderiu a esse programa, foram vacinas amplamente estudadas nas gestantes e que são recomendadas na rotina da grávida. São elas hepatite B, gripe por influenza, né? E a difteria, tétano e coqueluche. Então, nós temos aí 5 doenças que são recomendadas na gestante
em tempos diferentes da gestação, mas a maioria a partir da 20ª semana, e sendo que a hepatite B pode ser em qualquer tempo. E mesmo que seja uma gestante imunizada com o calendário todo em dia, essa gestação vai precisar receber essas vacinas, porque essa vacinação tem um objetivo de proteger a grávida e transferir proteção para o bebê que está chegando. Então, essa transferência de anticorpos e proteção para os recém-nascidos, ela é feita através da imunização da gestante. E um outro objetivo é proteger o contexto da recepção de um bebê numa família. Então, por isso que a vacina não pode ficar restrita à gestante. Então, só reforçando, a vacinação da gestante se compõe de 3 vacinas: difteria, tétano e coqueluche, que tem já um apelido que chama DTPA, que muitas grávidas já conhecem, hepatite B e influenza. E aí ela vai perguntar, e se eu tiver um filho daqui 2 anos, tem que vacinar tudo de novo? Tem que vacinar tudo de novo. Por esse objetivo que eu falei, a proteção da mãe e transferência de proteção para o bebê, tá? E quem está em volta? Quem vai cuidar do bebê? A vovó, o pai, né? Todo mundo que for conviver com o bebê, que a gente sabe hoje que as convivências estão mais restritas, né? Limitadas, mas quem vai participar da chegada desse presente, né, desse bebê numa família, e que vai ter contato próximo com o bebê, tem que se proteger também, tomando as mesmas vacinas da grávida e outras que não estiverem atualizadas, os calendários. Tá? Ótimo. A Nicole perguntou sobre as vacinas, as primeiras vacinas que o bebê tem que tomar. Ele já consegue tomar dentro do hospital antes de sair da maternidade? Olha, a nossa parceria de 20 anos aí com o Hospital Vila da Serra nos deu o privilégio de vacinar mais de 1 milhão de doses aplicadas de vacinas ao longo desses 20 anos e a gente começar a vacinação desses bebês na maternidade. São essas as vacinas, as primeiras do bebê, é a BCG, que é uma vacina contra tuberculose, contra as formas graves de tuberculose. É aquela vacina que a gente faz no bracinho direito, que todo mundo tem uma cicatriz aí para lembrar, né? Mas mesmo se não tiver cicatriz, é uma vacina que é recomendada para nós brasileiros, ela não é recomendada para o mundo todo, mas nós brasileiros ainda temos uma luta grande contra a tuberculose. Então é uma vacina que é feita nos primeiros dias de vida do bebê, desde que ele tenha um nascimento que permita e a pediatria libere, né, a neonatologia, para essa vacinação. E a segunda vacina que deve ser feita logo que o bebê nasce é a vacina que a mamãe recebeu na gestação, que é a vacina contra hepatite B. Tá? A Vaccine pôde oferecer essas vacinas ao longo desses 20 anos, na sua grande maioria dos anos. Nós estamos agora com um problema de produção da vacina brasileira, que é a vacina de BCG tuberculose é uma vacina brasileira, e nós estamos há 1 ano sem a disponibilidade da vacina para o setor privado. Aí é quando o setor público tem e o setor privado não tem, né? É a mesma vacina. Então agora a gente tem uma informação de que em outubro nós retornaremos com a disponibilidade dessa vacina. Então os bebês que nascem no Vila da Serra poderão, né, daqui a 1 mês, receber a vacinação de BCG e de hepatite B antes da alta. Aí depois tem que preocupar com as outras coisas, teste do pezinho e tudo mais. Mas já sair vacinado da maternidade. E se não vacinou antes de ter alta na maternidade, procure a vacinação em casa ou nos postos de saúde. Mas são as primeiras vacinas. E por a gente ser uma clínica do setor privado, a gente tem um preço subsidiado para os bebês que nascem no Vila da Serra, né? Ótimo. Continuando sobre a vacinação em bebês. A Samantha perguntou sobre os bebês prematuros. O bebê que nasce prematuro, ele toma as vacinas mensais na idade cronológica ou na idade corrigida? Para nós em vacina, não existe correção de idade gestacional de prematuridade. A hora que o neném nasce é o dia 1 dele, é o primeiro dia de vida. Então a gente vai seguir o esquema ao nascer, desde que ele seja liberado pela pediatria, pela neonatologia, para tomar as vacinas, porque a pediatria segue aí uma regrinha de peso, né? O bebê tendo mais de 2 quilos, prematuro, ele atingindo o peso de 2 quilos estável, aí ele tem que receber a vacina de BCG e hepatite B, tá? Então, nós não vamos ajustar nenhuma idade intrauterina. Ele nasceu, para nós, em vacina, é o primeiro dia de vida dele, tá? Tá contando, tá bom? E outra coisa é,
Existem programas de vacinação acelerados até para bebês prematuros, para que a gente consiga ter a eficácia das vacinas de repetição, porque o sistema imunológico do prematurinho é um pouquinho mais lentinho, né? Vamos dizer assim. Então, a vacina vem para estimular o sistema imune e a gente tem alguns esquemas de fazer vacinas com 2, 4 e 6 meses, da maioria das vacinas de forma acelerada, respeitando a idade de nascimento e não ajustada, cronológica, sem correção com a vida intrauterina. Tá? Ok. A gente recebeu uma pergunta sobre a vacina Pneumo 23. Com qual idade as crianças podem tomar essa vacina? A partir de 2 aninhos, a Pneumo 13 é uma vacina contra 13 tipos de bactérias que causam pneumonia bacteriana, e essa vacina pode ser feita a partir de 2 meses de vida. Já a Pneumo 23 é uma vacina com tecnologia de produção que ela só foi testada a partir de 2 aninhos. Então, a Pneumo 23 em crianças a partir de 2 anos e sem idade limite superior, tá? Os idosos, a gente tem um esquema de Pneumo 13 e Pneumo 23. A Pneumo 23, a gente tem uma política de vacinação, uma dose a cada 5 anos, mas a gente para a vacinação aos 65, tá? Então, até os 65 anos, a gente vem fazendo a cada 5 anos. Mas depois da idade de 65, não precisa de tomar mais dose da Pneumo 23. E a idade mínima, 2 aninhos. Ok. Agora, doutora Paula, recebemos uma pergunta aqui que acho que todo mundo quer saber. Covid! O que temos de novidade sobre as vacinas da Covid? Bom, como vocês podem ter percebido na minha fala, eu sou uma entusiasta da imunização, acho que a vacina, e tenho certeza que a vacina é um produto muito nobre, e a do Covid não vai ser diferente. É uma vacina muito esperada, que já está sendo desenhada. A Organização Mundial de Saúde declara no seu site que já tem 140 vacinas propostas, desenhadas, mas nós temos apenas 10 que foram aprovadas para testes clínicos. O que é isso? Vacina a gente faz primeiro em laboratório, depois a gente tem uma etapa de testagem em laboratório e em animais de laboratório, e depois a gente tem a vacina testada em humanos, tá? Essa fase 3, que é o que nós estamos vivendo agora, porque logo que a gente identificou o vírus, já começamos a indústria de produção, que a gente chama vacinologia, já começou a estudar uma vacina fundamentada em toda a nossa experiência de produzir vacinas para vários vírus e vários tipos, né? O sarampo é um exemplo deles. Então, a dengue é outro vírus também que a gente tem vacina. Então, nós pegamos a tecnologia de produção dessas vacinas e desenhamos vacinas para o Covid. E dessas 10 vacinas, nós já temos 4 com resultados muito promissores. E esses resultados promissores querem dizer o quê? Que o tempo de liberação da vacina, ele pode ser acelerado, mas não pode ser pulado etapas de qualidade. A gente tem que ter a qualidade da vacina assegurada, a segurança da aplicação da vacina e a eficácia. Uma dose vai ser suficiente? 2? Como é que vai ser isso? Então, a gente está acelerando o processo de estudo da vacina já em humanos. Nós temos inúmeros voluntários aqui no Brasil, inclusive, nós estamos participando, né, da testagem clínica das vacinas. Mas nós temos um cenário aí otimista, mas também temos que ter a realidade da produção das vacinas. Até dezembro eu vou ter a vacina produzida, ou definida, aprovada, mas aí eu vou ter que produzir em larga escala, porque eu não posso fazer vacina só para o Brasil. Eu não posso fazer vacina só para a Inglaterra. Eu tenho que fazer vacina para a população mundial. E então nós vamos começar, talvez em novembro, a escala de produção, né? E essa escala de produção tem que ser larga, tem que ser grande, tem que ser em números que possa atender a população do planeta, porque o Covid não escolheu países, ele é pandemia, então ele está em todos os países do mundo. Então a gente tem uma previsão muito otimista que a próxima campanha de vacinação de influenza do ano que vem, a de gripe, que normalmente é no nosso outono, que a gente possa comemorar a chegada da vacina do Covid. Então, eu estou aí com os otimistas, fevereiro do ano que vem, né? E com os entusiasmados, dezembro desse ano. Nossa, ia ser ótimo. Tá bom?
Não, ok, doutora Paula. Eu estou conferindo aqui se a gente recebeu mais alguma perguntinha. Você quer acrescentar mais alguma coisa, mais alguma informação que você acha que ficou faltando? Não, Débora, eu acho que eu queria primeiro agradecer a iniciativa do hospital, que a gente está fazendo aí uma sequência de lives, né, com temas diferentes, cada semana é um, e eu acho que é esse a maior importância hoje da gente comunicar através das lives, toda a informação com fundamentos científicos para a gente combater as fake news, porque a gente tem muita informação equivocada, a mídia se esforça, mas às vezes as informações podem sair truncadas, né? Então, a gente poder ter esse espacinho aqui para conversar, um bate-papo aí de uns 40 minutos, né? É muito valioso, então eu queria agradecer o convite, a oportunidade, e estamos à disposição aí, né? Para a gente poder voltar mais na frente com boas notícias da vacina de Covid já disponível. Sem esquecer das outras vacinas, tão importantes quanto em tempos de pandemia, né? Enquanto a vacina do Covid não chega, vai tomando as outras para ficar tudo bem. Exatamente, né? Muito obrigada, doutora Paula. Foi um Obrigada, gente, prazer. por ficou aqui com a gente até agora. Inclusive, a doutora Paula já falou, cada semana está sendo um tema. Quem tiver sugestão de tema, tiver alguma dúvida, manda para a gente que a gente vai tentar sanar todas as dúvidas, que o objetivo aqui é compartilhar informação, né, doutora Paula? Exatamente. Semana... Informação hoje é de grande importância e relevância, né? Sim. Semana que vem nós vamos ter a live com o Dr. Marco Melo sobre infertilidade conjugal. Como fazer o diagnóstico e qual é o tipo de tratamento. Então, esperamos vocês semana que vem. Obrigada, gente. Boa noite. Qualquer outra dúvida é só mandar pra gente. Vários elogios aqui para a doutora Paula. Muito obrigada, doutora Paula. Boa noite, gente. Saúde para todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho.